Já pararam para pensar, o mundo à nossa volta é algo que a gente simplesmente descobre ou é algo que nós de fato construímos? A gente vai mergulhar fundo nessa ideia de que a realidade, na verdade, não é bem o que parece. É uma construção e nós somos os arquitetos. Então, essa é a pergunta que vai guiar toda a nossa conversa aqui. A realidade, ela é algo que a gente só encontra por aí já pronta? Ou será que é algo que a gente ativamente cria a cada momento? E a resposta, de acordo com o que a gente vai explorar, é exatamente essa. A realidade não é encontrada. Ela é construída. Não é algo que a gente só assiste, sabe? É algo que a gente faz. É um processo. Ativo, constante. E agora a gente vai entender direitinho como isso funciona. Pois é, e toda essa construção, ela começa no lugar mais básico de todos, na nossa decisão individual. É bem aqui que o primeiro tijolo da nossa realidade é colocado no lugar. Funciona mais ou menos assim, em 3 passos simples. Primeiro, a gente recebe informação do ambiente, né? O que a gente vê, ouve, sente. Depois, nossa mente pega esses dados e processa tudo. Usando o quê? Nossas memórias, nossas experiências passadas, tudo isso funciona como um filtro para dar sentido às coisas. E aí, por fim, a gente toma uma decisão. E essa decisão, ela projeta algo no futuro. Ela conecta o passado com o presente em um único ato que cria o que vem a seguir. E olha só, essa mecânica que parece tão simples, ela tem um peso filosófico gigantesco. É como disse o Sartre, o homem está condenado a ser livre. Ou seja, cada escolha nossa, por menor que seja, é ao mesmo tempo um fardo e um ato de criação. É ela que define o que vai acontecer. E não tem como escapar dessa responsabilidade. Mas é claro, né? Ninguém toma essas decisões no vácuo, numa bolha. As nossas realidades individuais, elas acabam se chocando, se encontrando o tempo todo. E é exatamente aí, nessa interação, que a realidade compartilhada começa a nascer. E essa é a dinâmica social na sua forma mais pura. Quando as nossas visões de mundo batem, quando concordamos, o que acontece? A gente tem validação, aceitação social. É o tá tudo bem, o ok. Agora, quando elas entram em conflito, aí vem a desaprovação, a ruptura. É o isso não tá certo, o não ok. E é nesse jogo constante, nesse cabo de guerra entre concordar e discordar, que as regras e os valores de um grupo são criados. Tem aquela famosa frase do poeta John Donne, né? Nenhum homem é uma ilha. E é exatamente isso. A nossa existência está toda amarrada, interligada. A realidade que cada um de nós constrói, ela é o tempo todo moldada, testada e validada pela nossa interação com todo mundo. Beleza, então como é que um grupo sai dessas interações individuais e consegue construir uma realidade que seja estável, que seja compartilhada por todos? Bom, para isso existem algumas ferramentas bem específicas, uma verdadeira arquitetura coletiva. E olha, essas ferramentas são cruciais. A gente tem, por exemplo, a comunicação assertiva, que não é só jogar a conversa fora, é o sistema que faz as ideias circularem. Depois vem as metas e objetivos compartilhados. Isso aqui é o que faz todo mundo remar na mesma direção, sabe? Como um vetor. Também temos as referências e memórias comuns. São as histórias, as experiências que criam uma identidade para o grupo. E, por fim, as hierarquias acordadas, que organizam a ação e fazem a coisa toda funcionar de um jeito coordenado. Uma analogia perfeita para isso é pensar numa sociedade como se fosse um organismo biológico. Pensa só, as células, os órgãos, eles precisam trabalhar juntos em harmonia para o corpo continuar vivo, certo? Da mesma forma, os indivíduos e os grupos dentro de uma sociedade precisam estar conectados, dependendo uns dos outros para que essa realidade coletiva consiga se manter de pé. Ok, agora a gente vai para um conceito um pouco mais abstrato, mas que é muito poderoso. Vamos pensar no seguinte: e se a realidade, antes mesmo de ser construída, existisse como um campo de puro potencial? Eu sei, pode parecer meio estranho, mas o jeito que a gente constrói a nossa realidade social tem um paralelo incrível com o fenômeno da física quântica. E entender essa metáfora muda completamente a nossa perspectiva sobre o poder que a gente tem. Lá na física quântica, existe uma coisa chamada onda de probabilidades. Imagina um estado onde todos os futuros possíveis já existem, ao mesmo tempo, como se fosse um mar de potencial. Nada é sólido ainda, sabe? Tudo, absolutamente tudo, é possível. E aqui vem o ponto central. As nossas decisões, principalmente as decisões coletivas, funcionam como observação lá na física quântica. Elas colapsam essa onda, elas pegam uma daquelas infinitas possibilidades e transformam ela na única realidade concreta que a gente vive.
Tá, e o que tudo isso quer dizer, no final das contas? Quer dizer que o nosso papel muda completamente. A gente deixa de ser mero espectador do mundo para se tornar participante ativo na criação dele. Então, para amarrar tudo, o que a gente tira daqui? Que as nossas decisões literalmente criam um futuro. Que a nossa comunicação tem o poder de transformar o potencial em algo real. Que nós não somos simples observadores do mundo. Nós somos os co-construtores. E que os nossos objetivos em comum, eles são a planta abaixo, o projeto da realidade que a gente constrói junto dia após dia. E tudo isso nos leva a uma pergunta final. E não é só para refletir, é um chamado mesmo. Já que a gente tem esse poder, já que nós somos os arquitetos, que realidade a gente decide manifestar agora? Tanto como indivíduos, quanto como um grupo. A escolha, no fim das contas, é sempre nossa.